Gerações de expectativas. Os profetas anunciaram e o povo esperava por este momento. Ali, em uma pequena e simples cidade, aconteceu algo extraordinário. O Filho de Deus, ele assume a vulnerabilidade, a fragilidade e também a fraqueza de um homem comum, começando a sua vida aqui na Terra como qualquer um de nós começou, sendo assim um bebê. A santidade e o poder divino se fazem presente então na humanidade. E para Maria, um filho nasce. É isso que Lucas, no capítulo de número 1, verso de número 35, vai nos ensinar neste devocional de hoje. Você acha que alguém imaginou que depois de todas as profecias sobre a vinda de um Messias, as pessoas iriam imaginar que ele viria e nasceria exatamente como se fosse um bebê? Que ele cresceria e teria sua jornada como um homem comum, desde bebê até um adolescente, depois de adolescente a fase de jovem, e depois como de um adulto comum como nós fomos e nós somos, e essa é a nossa trajetória aqui na Terra? Mesmo durante todo o seu ministério, as pessoas adoravam ver Jesus como um conquistador, como alguém que iria derrubar o governo romano naquele momento, como alguém que iria se estabelecer como um rei perpétuo naquele exato momento. E isso, elas queriam que Jesus demonstrasse o seu poder, porque isso também traria poder para elas. Só que, no entanto, Jesus vai demonstrar que ele é humilde e ele veio para ser servo neste primeiro momento. O objetivo de Jesus aqui não é estabelecer um reino terreno, mas é estabelecer um reino celestial. Esse reino celestial não depende da ótica humana, não depende da ótica das pessoas que querem um rei agora, nesse exato momento. Jesus vem para mostrar que o reino de Deus, ele é um reino de poder, é um reino de justiça, e que neste momento ainda não era o momento de estabelecer um reinado sobre essa terra, mas trazer na terra o reinado do seu Pai, que iria começar, conforme ele em todo o seu ministério demonstra, dizendo que o reino dos céus está próximo, o reino dos céus já está entre vós. Ele começa a sua vida voluntariamente como uma vida simples, uma vida impotente, nascido de uma mãe também que tinha uma vida e uma família simples. Essa era a família de Jesus. Essa era a realidade em que o Messias e o Salvador nasceu. Nós vemos na história do seu nascimento que ele nasce em um lugar que é chamado de uma manjedoura. Ele nasce em um lugar que não era exatamente para o nascimento de um bebê, mas sim para o nascimento de ovelhas e de outros animais. Mas não tinha espaço para ele em uma hospedagem, em uma hotelaria, para que ele pudesse se hospedar e assim pudesse nascer como um ser humano digno, que seria neste momento. Não tinha espaço para isso, mas isso não impediu, que o Rei dos Reis viesse sobre a terra. E isso também vem para nos dar uma lição de que Jesus não se importa com a humildade, muito pelo contrário, Jesus vem para nos ensinar o poder e o segredo da humildade. Jesus ele passa então de ser um pai no céu, poderoso, supremo, e agora assume um novo começo. Este começo é um começo humano, que ele começa nascendo como um bebê, um bebê dependente dos outros. Eu quero que você imagine isso na sua cabeça, como um bebê Jesus nasce. Um bebê que depende da sua mãe para comer, para se alimentar, para o amamentar e assim por diante. Exatamente dessa forma que Jesus escolhe vir a este mundo. E essa humildade é o que marca o ministério e a vida de Jesus. Jesus, ele não veio para derrubar ou destituir governos humanos. Jesus, ele vem para, através do seu sacrifício, derrubar um reinado de pecado, derrubar um reinado de potestades que estão atuando neste mundo presente. Jesus vem justamente para trazer a justiça do seu Pai, para trazer a justiça do reino celestial. E para isso, ele vem para nos dar um exemplo que é possível sim alcançar o reino de Deus sendo homem e olhando para o homem perfeito que é ele. Ele assume essa forma de homem, ele assume essa forma de servo, conforme diz lá no livro de Filipenses, também no livro de Colossenses, ele assume uma forma de servo. Ele não apenas se humilha
por se esvaziar da sua glória. Ele se humilha ainda mais, e não apenas vindo como um homem, mas ele se humilha a um nível de servo. Para você entender, olha só o nível da humilhação de Jesus. Ele é Deus, ele se humilha à forma de homem, ele assume nessa natureza humana, ele abre a mão do seu poder, destitui da sua glória, e se não bastasse, ele, além de se tornar homem, ele assume uma postura de servo, para mostrar que o seu reino não é formado por homens e por mulheres poderosos. O reino é formado por servos, de homens e mulheres humildes. É isso que a obra de Deus necessita, é isso que a obra de Deus exige de nós. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para ser servos, para servir. Então Jesus, ele vem nos mostrar, e diante do seu nascimento e depois na sua morte, ele entrega também voluntariamente a sua vida por sua própria vontade. O Filho de Deus, o Filho de Maria, o plano perfeito de Deus, finalmente se manifestou. E a palavra que marca o seu ministério é humildade. Isso é aquilo que marca o ministério de Jesus desde o início da sua trajetória. E que essa seja a mensagem que nós possamos encontrar neste período. Uma mensagem de humildade. Não se esquecer que o maior rei de toda a terra, o maior rei de toda a história, aquele que no seu nascimento dividiu a história em antes e depois, este não assumiu uma postura de governo, não assumiu uma postura de arrogância, ele assume uma postura de servo, ele assume uma postura de humilde, sabe? Eu vejo muitas pessoas, principalmente no meio da pregação, né? Aqui no nosso canal nós falamos bastante sobre pregação, e nós vemos muitos pregadores pregando de forma egocêntricas, de forma até arrogante, soa de forma arrogante, como se não houvesse pessoas humildes ouvindo a sua pregação. Eles se tornam pessoas que vivem de status e pregam um evangelho que não lhes cabe e não lhes convém, né? A sua vida demonstra que não é aquilo que eles pregam, e a forma que falam também. O reino de Deus, ele é humilde. A nossa pregação, ela deve de ser simples e humilde. Simples e humilde não significa que não tem poder. Significa que todos têm acesso, sabe? Já ouviu aquela pregação que o pregador fala termos difíceis que até às vezes ele mesmo não sabe o que ele está falando, né? Mas as pessoas que estão ali não têm esse conhecimento de entender o que ele está falando. Ele simplesmente perdeu o seu propósito como pregador, porque a pregação, ela deve de ser simples e humilde. O objetivo do pregador é fazer com que o ouvinte entenda a sua pregação. Isso marca o ministério de Jesus, porque as suas mensagens, você vai ver que são mensagens humildes, são mensagens simples, com o homem que está trabalhando no campo, com trabalhadores, ele fala usando termos como plantações, como campos, como vinha e assim por diante. Para pessoas que estão na cidade, ele fala de termos urbanos, sobre casas e assim por diante, porque Jesus entende o seu público e ele fala de forma que todos possam entender. Que nós possamos guardar essa palavra e, através deste devocional de hoje, entender que a palavra humildade é a palavra que Jesus veio para estabelecer sobre o nosso coração e sobre o nosso serviço cristão. Que a sua vida seja marcada por um ministério frutífero, sim, mas um ministério marcado de humildade. Que Deus te abençoe.